Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje iremos iniciar o volume 3, é isso? Com o capítulo 16, né? A gente vai estudar o processo de urbanização brasileira, certo? Página 64, ok? Então vamos começar. Bom, os primeiros núcleos, né, urbanos do país surgiram no século XVI, certo? Ao longo do litoral, funcionando como os locais onde se armazenavam os produtos da colônia, né, até serem mandados para Portugal. Esses locais também eram pontos de defesa, né, contra invasões, né, estrangeiras, de modo que possuíam algumas estruturas defensivas, né, como as fortificações e também conhecidas como fortalezas ou fortes, certo? Já o povoamento do território brasileiro, certo? Ele intensificou com os núcleos, né, da cana-de-açúcar e da pecuária, possibilitando o surgimento dos primeiros vilarejos no litoral, né, e no interior. Já nos séculos 17 e 18, né, com a descoberta do ouro, né, e diamante em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, né, deu início a uma ocupação maior na região central do país, ocasionando o surgimento de vilas, né, que se transformaram em primeiros vários, né, núcleos urbanos muito importantes, como por exemplo a Vila Rica, né, que é atualmente a Ouro Preto, certo? Mariana, Congonhas, né, em Minas Gerais, Cuiabá e entre outros, certo? Bom, já a partir do século XIX, a expansão da cafeicultura, né, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, né, e posteriormente no Espírito Santo e em Minas Gerais, favoreceu o surgimento e o crescimento de várias cidades, né, na região. A maioria das cidades se localizavam, né, ao longo das ferrovias, que era o principal meio de escoamento da produção agrícola, certo? Até essa época, o Brasil era considerado um país essencialmente agrário, né, pois boa parte de sua população concentrava-se no campo. Bom, cidade e município. Qual é a diferença? Bom, é muito comum, né, lermos ou escutarmos os termos cidade e município, né, sendo utilizados como sinônimos. Entretanto, são conceitos distintos, né, que se referem a diferentes significados de ação humana sobre o espaço geográfico. A diferença entre essas expressões encontra-se basicamente no fato que uma está associado à delimitação territorial por meio de divisas, né, e outras se referir à forma de ocupação humana no espaço. Por exemplo, o município corresponde à divisão, né, de um território que compõe um estado, né? E já a cidade, né, é a área urbana de um município e não qualquer área urbanizada, certo? É o espaço delimitado o que separa a cidade do campo, ok? Urbanização no século XX. Bom, de acordo com os dados do relatório, né, de desenvolvimento humano de 2018, publicado pelo Programa das Nações Unidas, né, para o Desenvolvimento, PNUD, a taxa de urbanização mundial, ou seja, o percentual dos moradores das cidades, né, sobre a população total do planeta era 38%, certo, em 1975, 48% em 2001 e 54,8% em 2017, certo? PNUD, que é um programa das Nações Unidas, né, para o Desenvolvimento. É a sigla referente a uma rede, certo, de desenvolvimento global das Nações Unidas, que visa o desenvolvimento, né, em várias áreas através de diferentes projetos, ok? Bom, demografia e urbanização. Ao se analisar, né, com mais atenção esse fenômeno, vocês podem observar nesse mapa aí, certo? Percebe que a urbanização, né, é bastante desigual, uma vez que há regiões, né, e países muito urbanizados e outros ainda predominantemente rurais, certo? No Brasil, por exemplo, a urbanização ela ganhou impulso,
né, a partir de 1930, né, quando se iniciou o processo de desenvolvimento industrial do Brasil. Ou seja, o desenvolvimento industrial ele começou a atrair milhares, né, de trabalhadores do campo para as cidades, em um movimento conhecido como o êxodo rural. Né? Esses trabalhadores, ao chegarem nas cidades, né, ocuparam os postos de trabalho, né, gerados pelas fábricas e pelo setor terciário. Né? O êxodo rural, né, que é uma modalidade de migração, caracterizada pelo deslocamento, né, de uma população da zona rural, né, do campo, em direção às cidades, né, e ocorre em escala mundial, certo? Seu desencadeamento é causado pelo intenso processo de mecanização das atividades agrícolas, que substitui, né, a mão de obra humana por máquinas, certo? E os pequenos produtores, né, que não conseguem mecanizar sua produção têm baixo rendimento, né, de produtividade, colocando-os, né, em desvantagem no mercado. E o outro motivo que proporciona, né, o êxodo rural é a disponibilidade, né, de postos de trabalho nas cidades para parte da população rural, certo? Bom, distribuição da população urbana e rural no Brasil. Analisando, né, o gráfico, observa-se que nas décadas de 1940, né, e de 1950, quando o processo de desenvolvimento industrial no país ainda estava no início, né, a maioria da população brasileira era rural, certo? Então, a região que atraiu os maiores investimentos do setor secundário foi a região Sudeste, certo? Além da industrialização, né, outros fatores também contribuíram para a ampliação do êxodo rural, com a mecanização, né, da ampliação do êxodo rural, e esse fator contribuiu também para intensificar o processo de urbanização no Brasil, certo? De modo que a população das cidades cresceu em um ritmo maior do que da população rural, certo? Bom, o êxodo rural também teve várias consequências, certo? Como, por exemplo, o aumento, né, populacional desordenado, além de agravar problemas socioeconômicos, pois parte desses imigrantes não possui a qualificação, né, não possui a qualificação profissional exigida pelo mercado, que era cada vez mais competitivo, e aumentando assim os níveis de desempregos, né, e subdesemprego nas grandes cidades, certo? Pode-se observar também que a partir da década de 1970, certo, a concentração da população urbana ela ultrapassou da população rural. Essa característica, né, permaneceu nas décadas seguintes e ampliou ainda mais a população urbana, certo? Atualmente, né, mais de 80% da população brasileira vive nas cidades. E essa taxa, contudo, varia bastante, né, entre as regiões do país, conforme esse mapa aí, certo, gente? Brasil, um país urbano, industrial e agrícola. Bom, a industrialização no Brasil, né, bem como um processo de urbanização, certo, provocou muitas mudanças na sociedade brasileira, certo? O país deixou de ter população predominantemente rural e a economia firmada em atividades agrícolas. Hoje, a maior parte da população brasileira reside em cidades, certo? E a maioria dos trabalhadores estão empregados nos setores secundários, né, que é a indústria, e terciário, que é o comércio e prestação de serviços. Entretanto, isso não significa que todas as cidades brasileiras, né, transformaram-se em grandes centros industriais, pois as indústrias, né, estão concentradas nos aglomerados urbanos, né, como do Sudeste e do Sul. Além disso, né, tanto o espaço urbano quanto as extensas áreas do espaço rural brasileiro passaram a desenvolver atividades voltadas para o setor industrial, certo? Bom, atualmente, segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o Brasil é um dos 5 maiores produtores, certo, de alimentos do mundo. Boa parte da produção do campo é destinada a suprir demanda, né, de matéria-prima das indústrias de alimentos para a população residente nas cidades, certo? E as atividades, né, praticadas no campo
por sua vez, né, depende cada vez mais de produtos industriais, né, fabricados nas cidades, como os tratores, né, as colheitadeiras, fertilizantes, defensivos agrícolas, rações e vacinas, certo? O outro aspecto, né, da industrialização brasileira foi a necessidade de ampliar, né, a rede de transporte em decorrência da intensificação das relações entre campo e cidade, certo? Dessa forma, os processos de industrialização, né, e de urbanização provocaram uma verdadeira reorganização do espaço geográfico brasileiro ao longo do século XX. Ok, gente. Bom, esse foi o capítulo de hoje, certo? Façam a leitura e em seguida respondam às atividades. Beijos e até a próxima aula.